Olá, meus amigos. Hoje, domingo, dia 30, não é? 30 de maio. E hoje eu ganhei o dia lendo um texto do meu querido amigo e irmão Adeilson Salles. Eu quero compartilhar esse texto com vocês, ouvir a opinião de vocês, porque o texto me sensibilizou muito, me deixou muito feliz por ver em nosso movimento espírita um companheiro com tamanha lucidez. Eu vou lendo e comentando porque vale a pena. Adeilson é esse companheiro, autor de várias obras, né? Livros para crianças, para jovens, para adultos. Esse companheiro dedicado, esse servidor que a gente sente exalar amorosidade, consciência. Gosto muito, já conversamos várias vezes, nunca estivemos juntos pessoalmente, né? Mas trocamos mensagem pelo WhatsApp. É um querido irmão. E ele escreveu com a lucidez que lhe é peculiar. Nem Lula, nem Bolsonaro, meu direito de falar. De certa forma já estou acostumado a ser discriminado, mas não abrirei mão do meu direito de externar minha opinião. As pessoas me xingam e algumas dizem que envergonho o espiritismo por manifestar minha indignação com o que está acontecendo no país. Dia desses, uma senhora que cuida de uma livraria espírita em Chapecó me informou que não indicaria mais os meus livros por causa de uma postagem que fiz. O extremismo religioso se equipara ao que a gente vê por parte de alguns políticos, infelizmente. Ontem me disseram que eu deveria semear a paz e que minha postagem incentiva as piores coisas. Citaram o nome do Divaldo Franco, Haroldo Dutra e José Carlos de Luca, afirmando que eles sim é que são espíritas e eu seria vergonha no espiritismo. Na minha postagem não havia uma única palavra que exaltasse o presidente do Brasil, o ex-presidente do Brasil, que é o Lula, né? Que novamente surge como Messias para algumas pessoas, não para mim. Nem o atual, nem o ex-presidente me passam segurança. Tenho o direito de me manifestar como qualquer pessoa e me manifestarei sempre. Queria pontuar aqui, né, como nós precisamos dessa liberdade de dizer o que nós pensamos, dizendo de forma respeitosa, né, manifestando, às vezes, a indignação, sim. E como é bom. E a gente sente falta disso, né? Estamos num momento no Brasil que qualquer comentário, como deve surgir embaixo desse vídeo aí, alguns comentários, né? Porque o fanatismo, a idolatria, né? E a gente vê isso em pessoas que seguem Lula, em pessoas que seguem Bolsonaro. Que coisa lamentável. E a gente precisa dessa liberdade. Quanto a senhora dizer que não vai sugerir mais os seus livros, meu querido irmão, que pena para ela, né? E as pessoas que frequentam essa livraria, porque seus livros são excelentes e trazem essa amorosidade, essa sensibilidade, né? Sem fundamentalismo, sem encaixotamento ideológico, né? Sem essa coisa de um movimento espírita encaixotado, né? Repetindo padrões antigos de crenças já vencidas, né? De religiosismo, de hierarquia sacerdotal, que nós, graças a Deus, não existe isso na doutrina espírita, mas pode existir no movimento espírita. E se existir, eu seria um dos primeiros a sair, porque eu sou espírita fora ou dentro, dentro ou fora do centro espírita. O espiritismo não é casa espírita. A nossa casa espírita é uma bênção, né? Lugar onde a gente vai aprender, estudar, tomar o passe. Mas a doutrina, como dizia José Herculano Pires, né? A doutrina espírita é uma doutrina de gigantes nas mãos de pigmeus que somos nós. A gente quer encaixotar o espiritismo, fazer com ele o que fizemos nós mesmos em outras religiões no passado. Mas o espiritismo é muito mais que isso, é liberdade de pensar, de analisar. E como isso é bom? E como é bom ver você, esse autor tão conceituado, escrevendo, manifestando sua opinião. Eu nem estou entrando aqui em questão se a respeito de Lula, se eu vou votar ou não em Lula. Até que eu comentei o seu texto, né? Porque eu ainda estou analisando essa questão, né? Mas em Bolsonaro nunca votei, nunca votaria em hipótese alguma. Aí ele prossegue no texto. Respeito e admiro o trabalho de Divaldo Franco, Haroldo Dutra e José Carlos de Luca.
São seres humanos dedicados ao trabalho que fazem, mas não sou eles e não desejo ser. Isso é um ponto muito importante que o nosso movimento precisa também aprender. Eu vejo muita gente que acha que todo trabalhador espírita tem que ser o Chico Xavier. O Chico é um ser maravilhoso, santificado, divino, mas é o Chico. Cada um tem a sua singularidade. Cada um tem sua forma de viver, suas necessidades, né? E cada um deve viver essa singularidade. Isso é bonito. O Chico é uma referência para nós em N aspectos, né? Mas cada um está dentro do seu contexto reencarnatório, dentro do seu planejamento, e a gente não pode querer que todo mundo repita aquele padrão naquele contexto histórico, familiar, social, profissional. Isso é fato. E no movimento tem muita gente que idolatra Chico Xavier, né? Mas não vive. É aquela idolatria, aquela rezação, né? E aquela voz mansa, vai orar, quase canta, de tão divinal, mas no dia a dia pisa na goela dos outros, trata mal um funcionário, uma pessoa. Não adianta. É bobagem, nós vamos repetir o padrão de crenças anteriores em que a gente adora santos e anjos, mas não vive, né? Está na hora de mais lucidez. O Espiritismo é mais lúcido, né? Promove isso em nós, deve promover isso em nós. Na verdade, não desejo e não faço parte do grupo de pessoas que acredita que devemos apenas orar. Minha vida é permeada por lutas e enfrentamentos com esse tipo de prática do Espiritismo que discrimina e persegue os que não pensam de maneira doutrinariamente correta. Eu fico vendo também esse pessoal, né? Como se Kardec fosse a Bíblia. Ali está toda a verdade. Kardec organizou. Há problemas no Livro dos Espíritos? Já encontrei problemas. Por exemplo, Kardec pergunta numa questão lá se os espíritos sabem a idade da Terra e de outros mundos. E eles falam que não. Se a gente considera que Jesus construiu o planeta, como que os espíritos superiores não sabem a idade da Terra? Então, é um ponto que seria de se revisar. Mas isso anula a obra fantástica do Livro dos Espíritos, da codificação, em absoluto. Mas não é uma Bíblia, né? Nem a Bíblia deveria ser considerada da forma que é considerada. É um livro excelente, com muita coisa boa e muita coisa humana. E o Livro dos Espíritos, como é um produto também com a participação humana, pode ter imperfeições. É que a gente repete, veja bem, esse padrão mental, né? E aí enfia o Livro dos Espíritos debaixo do braço, como uma Bíblia, e ali, né? Nada. Por exemplo, todo mundo faz reunião mediúnica de desobsessão, de enfermagem espiritual. Não tem isso na codificação. Mas é uma bênção que tenha, porque é o progresso, a evolução. Isso pode ser feito. Então, também não concordo com esse encaixotamento. A gente tem que ter lucidez, a gente sabe da importância do conhecimento básico presente na codificação, temos que ter cuidado para não perdermos isso, né? Porque ali é uma base muito sólida, mas é uma base. É o alicerce, não é o edifício todo, né? É que a gente não está acostumado a pensar, né? A gente está acostumado a aceitar. Isso aqui, ó, foi dito. Uma vez, na nossa casa espírita, fizeram reunião para proibir aplausos, porque no livro Conduta Espírita, está escrito lá que André Luiz escreveu através do Valdo Vieira, que nem no movimento espírita ficou, né, depois deixou o movimento, evitar aplausos. Proibir os aplausos. Você imagina, as crianças vão apresentar uma peça de teatro e ninguém aplaude, porque é proibido. Meu Deus, que insensibilidade.